Olá, boa noite. Boa noite. A tragédia com o avião da Chapecoense. Autoridades colombianas confirmam 71 mortos. 6 pessoas sobreviveram, entre elas 3 jogadores do time e um jornalista. Todos os corpos já foram retirados dos escombros e as caixas pretas do avião são localizadas e recuperadas. A dor e o luto dos amigos, fãs e parentes. Desde amanhã, milhares de torcedores estão no estádio do time, onde rezam e prestam homenagens. E na política em Brasília, senadores votam a PEC do teto dos gastos e deputados tentam votar o polêmico pacote anticorrupção. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Você já se perguntou como são feitos os perfumes? No Todo Seu de hoje, vamos acompanhar a criação de uma fragrância aqui no palco. Para o jantar, um cardápio irresistível. E eu tenho a honra de receber a dupla Rio Negro e Solimões para cantar e dar conselhos sentimentais especiais. Estou te esperando. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Oferecimento CVC, sempre com você. Em comunicado, a Aeronáutica da Colômbia afirma que 71 passageiros morreram no acidente com o avião da Chapecoense e que todos os corpos já foram resgatados. De acordo com o IML local, o trabalho de reconhecimento dos corpos pode levar até 3 dias. A FAB já disponibilizou aeronaves para o traslado dos corpos e também para levar familiares das vítimas à Colômbia. Devido às chuvas na região, as equipes de resgate só conseguiram chegar ao local da tragédia por terra quase 2 horas depois do acidente. As primeiras vítimas foram resgatadas com vida ainda na escuridão da madrugada. Mas conforme o dia clareava, as equipes de resgate informavam que apenas 6 pessoas tinham sobrevivido a uma das maiores tragédias da história do futebol mundial. No final da tarde, as autoridades locais informaram que 71 corpos foram resgatados por bombeiros e paramédicos colombianos. Os sobreviventes da tragédia eram 3 atletas da Chapecoense, 2 tripulantes e um jornalista catarinense. 71 pessoas morreram. 6 pessoas foram resgatadas com vida nos destroços do avião que caiu na Colômbia nesta terça-feira. Uma delas morreu no caminho do hospital. A primeira delas foi o lateral esquerdo Alan Ruschel. O dia ainda não havia clareado quando o zagueiro Neto também foi retirado dos escombros e deu entrada no hospital San Juan de Dios, a 40 quilômetros do local da queda da aeronave. Os 2 goleiros, Danilo e Jackson, também foram resgatados com vida, assim como o jornalista Rafael Renzel e 2 comissários de bordo. Eram 6 os sobreviventes, mas no início da tarde, o governo local informou que Danilo morreu antes de chegar ao hospital. O goleiro reserva Jackson Follman, de 24 anos, foi operado às pressas e teve uma das pernas amputada. De acordo com agências de notícias, os sobreviventes têm quadro clínico bastante complicado, mas estável.
Imagens postadas nas redes sociais pelos próprios jogadores mostram a delegação completa da Chapecoense à espera do embarque no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Os jogadores fariam a primeira partida da final da Copa Sul-Americana em Medellín, na Colômbia, amanhã. O time estava em São Paulo desde domingo, quando disputou o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. Embora tenham sido derrotados, imagens postadas nas redes sociais pelos próprios jogadores no voo anterior para a Bolívia mostram a felicidade de encarar a primeira final continental do clube. Josimito, é nóis! Entre os mortos na tragédia estão jogadores e dirigentes da Chapecoense, além de convidados do clube, jornalistas e tripulantes. Os corpos ainda não foram identificados, mas além dos sobreviventes, constam na lista de quem estava na aeronave os seguintes jogadores da Chapecoense: os meias Ananias Eloy Castro Monteiro, Arthur Brasiliano Maia e Kleber Santana Loureiro, capitão do time. Os atacantes Bruno Rangel Domingues, Ailton César Júnior Alves da Silva, apelidado de Canela, Everton Kempes dos Santos Gonçalves, Lucas Gomes da Silva e Thiago da Rocha Vieira Alves, o Thiaguinho. Os laterais Denner Assunção Brás, Guilherme Jimenez de Souza, o Jimenez, que também atuava como volante, e Matheus Lucena dos Santos. Os zagueiros Felipe José Machado, William Tiego de Jesus, o Tiego, e Marcelo Augusto Matias da Silva. Os volantes José Paiva, o Gil, Matheus Bittencourt da Silva, o Matheus Biteco, Sérgio Manuel Barbosa Santos e Josimar Rosado da Silva Tavares. O goleiro Marcos Danilo Padilha, que morreu após ser socorrido. Também estavam a bordo 14 integrantes da comissão técnica da Chapecoense, dentre eles o técnico Luiz Carlos Saroli, conhecido como Caio Júnior. 9 dirigentes, incluindo Sandro Luiz Palaoro, presidente do clube, e 2 convidados do time catarinense, além de 7 tripulantes. Foram vítimas da tragédia também 20 jornalistas, dentre eles o comentarista Mário Sérgio, de 66 anos, ex-técnico e jogador de importantes clubes e da seleção brasileira. Atualmente ele trabalhava nos canais Fox Sports. E Devair Pascoalon, conhecido como Deva Pascovitch, de 51 anos, narrador dos canais Fox Sports e comentarista da rádio CBN. Que o espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo! Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Condá! Foi o espírito de Condá que salvou essa aí! E as caixas pretas do avião já foram localizadas. Elas podem ajudar a entender o que provocou a tragédia. De acordo com as autoridades locais, já foram achadas as 2 caixas pretas. O acidente com o avião da delegação da Chapecoense aconteceu a 30 quilômetros do aeroporto da cidade de Rio Negro, em Antioquia, na Colômbia. A aeronave partiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em direção a Medellín, na Colômbia, com 77 pessoas a bordo. Porém, após um informe de problemas elétricos da aeronave, a torre de controle de Rio Negro perdeu o contato com o avião no momento em que ele sobrevoava um local conhecido como Cerro El Gordo, zona rural do município de La Unión, na Colômbia. O avião da companhia aérea Lamia frequentemente transportava jogadores de futebol e foi responsável, inclusive, pela vinda da seleção argentina ao Brasil no último jogo contra a seleção brasileira em Belo Horizonte há cerca de um mês. Antes de desaparecer do radar, a torre de controle do aeroporto de Medellín informou que o piloto da aeronave relatou problemas elétricos e pediu autorização de pouso em Rio Negro antes de sumir na mata. Um site americano que acompanha o tráfego aéreo mundial aponta que a aeronave ainda deu 2 voltas em círculo no local da queda antes de desaparecer, o que indica que talvez o piloto tenha buscado uma área de pouso segura antes da chegada ao aeroporto de Rio Negro. O diretor de operações da Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves, Miguel Ângelo Rodegueiro, afirma que é cedo para definir as causas da queda do avião que transportava os jogadores da Chapecoense e diz que vários fatores podem ter contribuído para a queda da aeronave.
A aeronave Avro RJ-85, de fabricação britânica, tinha 17 anos. O modelo foi muito utilizado na Europa em voos de curta distância e passou a ser substituído pelas companhias aéreas por modelos mais econômicos. Mesmo assim, é considerado uma aeronave segura. Para especialistas em aviação, ainda é cedo para falar sobre as causas do acidente, mas já há neste momento informações que podem dar alguns indícios sobre o que aconteceu com o voo que levava o time da Chapecoense e jornalistas que iriam cobrir a final da Copa Sul-Americana em Medellín, na Colômbia. Podemos pensar em algumas causas, umas mais prováveis, umas menos, umas fantasiosas, mas afirmar que tem havido alguma coisa é muito complicado, é prematuro. Nós podemos entender que tem havido algumas coisas que foram levando a uma situação que tornou o voo incontrolável. Mau tempo, uma eventual pane elétrica, que talvez é possível que tenha havido, mas dizer que foi isso o fator determinante é muito prematuro, é difícil dizer. Para o diretor de segurança da Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves, as imagens dos destroços na montanha também indicam como foi o acidente. Ele não entrou voando na montanha. Nós já vimos acidentes que o avião entra voando na montanha, a destruição é total, é impossível sobreviver a alguém. Ele não bateu no morro, ele caiu. O especialista também afirma que nesse tipo de acidente aéreo é raro haver sobreviventes e que as caixas pretas encontradas há pouco nos destroços poderão esclarecer mais coisas. E ainda nesta edição você terá mais informações sobre essa tragédia. Comissão do Senado rejeita requerimentos para ouvir os ex-ministros Marcelo Calero e Gedel Vieira Lima. Os convites foram pedidos pelo líder do PT no Senado, Humberto Costa. O senador queria que eles dessem explicações sobre o episódio relatado por Calero, que alega ter sofrido pressão por parte de Gedel, Michel Temer e do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Segundo o ex-ministro da Cultura, a pressão era pela liberação por parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, de um empreendimento de alto padrão em Salvador, onde Gedel tem um apartamento comprado na planta. A obra está embargada. O episódio causou uma crise política que já levou ao pedido de demissão de Calero e à demissão de Gedel. Na semana passada, a Câmara já tinha derrubado as convocações dos ex-ministros. A situação é grave, porque os esclarecimentos precisam ser dados, porque o papel dessa casa é exatamente fiscalizar. E a base do governo quer impedir que essa discussão aconteça. A base do governo, que conseguiu atuar para barrar os requerimentos, protestou. Nós estamos numa crise interminável. Nós temos que buscar saída para o Brasil. E querem ficar nessas discutindo coisa pequena. E o Supremo Tribunal Federal já recebeu os áudios gravados por Marcelo Calero. O ex-ministro gravou conversas com autoridades e com o próprio Temer. O material foi entregue ao STF pela Polícia Federal. O canal Globo News já divulgou algumas transcrições. A primeira conversa é entre Marcelo Calero e Temer e trata do pedido de demissão do ex-ministro da Cultura. Em entrevista ao Fantástico, Calero disse que foi um diálogo burocrático e protocolar. Eu fiz uma reflexão muito grande de ontem para hoje e agradeço. Pois não. Muito por o senhor ter insistido, mas eu realmente quero pedir minha demissão e quero que o senhor aceite, por gentileza, porque eu não me vejo mais com condições e espaço de estar no governo. Interessante. Então, assim... Tudo bem. Se você não, se é a sua decisão, viu? Ô Calero, tem que respeitar. Ontem acho que até fui um pouco inconveniente, né? Insistindo muito para você permanecer. Confesso que não vejo razão para isso, mas você terá suas razões. Sem dúvida. Agora a conversa é entre Gustavo Rocha, secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, e Calero. Eles falam da situação do imóvel do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Eu tô te ligando que eu tô dando entrada com pedido protocolar. Protocolar o recurso lá no IPHAN. Tá. Vou protocolar uma cópia aí. Mas eu até falei com o presidente, Gustavo. Eu não quero me meter nessa história, não. E o que ele me falou pra falar era... Veja se ele encaminha e não precisa fazer nada. Encaminha pra AGU. Falou isso comigo ontem, né? Aí eu falei, não, eu falo isso com ele. Bom, tá, eu vou. Eu vou fazer uma reflexão aqui, Gustavo.
Agora cabe aos ministros do STF decidirem, após parecer da Procuradoria-Geral da República, se abre inquérito para investigar o caso. Em nota, o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha, diz que o recurso ao IPHAN foi deixado equivocadamente em seu gabinete e alegou que apenas informou ao ex-ministro Marcelo Calero que encaminharia o texto ao IPHAN. Antes de assumir o cargo na Casa Civil, Gustavo Rocha advogou para o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e também foi advogado do PMDB de 2006 até maio do ano passado. O secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, disse que não há nada que incrimine o presidente Michel Temer na conversa gravada com o ex-ministro Calero. Segundo o PMDBista, há uma tentativa de espetacularizar o episódio. O ministro disse ainda que o governo não está preocupado com os desdobramentos da denúncia de Calero. E a Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje o pacote de medidas contra a corrupção. Neste momento, os deputados iniciaram a análise de medidas do pacote. Alguns parlamentares chegaram a sugerir que a sessão fosse suspensa por causa da tragédia envolvendo a Chapecoense. No entanto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, decidiu manter a pauta. A votação do pacote de medidas contra a corrupção estava prevista para a semana passada, mas diante da repercussão negativa em torno da articulação para aprovar uma possível anistia ao Caixa 2, Maia decidiu adiar a análise do pacote. A repercussão em torno do assunto chegou a fazer com que Maia e os presidentes da República, Michel Temer, e do Senado, Renan Calheiros, convocassem jornalistas no último domingo para dizer que não apoiariam uma eventual anistia ao Caixa 2. Outro item polêmico que pode ser incluído é a revisão, ou melhor, a previsão de a lei passar a aplicar crime de responsabilidade a juízes e a promotores. A Força-Tarefa da Lava Jato protestou, disse que os deputados querem aterrorizar e amordaçar promotores, procuradores e juízes. Em meio a manifestações, o Senado começa a votar a PEC do teto de gastos em primeiro turno. O relator da PEC no Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, fez as considerações finais, antes o encaminhamento de votação pelos líderes partidários. O projeto precisa do apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores nos 2 turnos. Se o texto for aprovado hoje, o segundo turno de votação será no dia 13 de dezembro. A PEC vai limitar os gastos públicos por um período de 20 anos. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que acompanha todas as votações do Congresso, teve que ir para casa por recomendação médica. Pela manhã, Padilha sofreu um pico de pressão quando estava no Palácio do Planalto. Segundo a assessoria de imprensa do ministro, ele fez um eletrocardiograma e passa bem. Manifestantes contrários à proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos, a reforma do ensino médio e mudanças do pacote anticorrupção entraram em conflito com policiais militares em Brasília. A confusão teria começado quando um manifestante invadiu o espelho d'água em frente ao Congresso Nacional e teria sido atingido por spray de pimenta. Em outra versão, alguns manifestantes teriam virado um veículo estacionado nos arredores do Congresso. Em seguida, outros carros chegaram a ser tombados. Um veículo da TV Record foi alvo de vandalismo. A polícia começou a dispersar o protesto com bombas de gás lacrimogênio e efeito moral. Houve correria. Mais de 10 mil pessoas participaram da manifestação, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Elas gritavam palavras de ordem como "Fora Temer" e "Diretas já". O porta-voz da presidência, Alexandre Parola, disse que o presidente Michel Temer repudia os atos de violência. A intolerância não é forma de expressão democrática e não pode ser instrumento para pressionar o Congresso. O governo sempre esteve aberto ao diálogo e defende o direito às reivindicações, mas jamais transigirá com atos de destruição do patrimônio público e privado. E voltamos a falar sobre a tragédia com o avião da Chapecoense. A Confederação Brasileira de Futebol cancelou partidas dos 3 campeonatos que aconteceriam esse final de semana. Já o presidente Michel Temer declarou luto oficial no país. O prefeito de Chapecó não embarcou no voo. Aqui em São Paulo, ele deu uma entrevista coletiva bastante emocionado. O prefeito de Chapecó, que iria embarcar no voo, decidiu de última hora ficar em São Paulo para um compromisso de trabalho e escapou da tragédia. O nome dele chegou a constar na lista dos que não sobreviveram ao acidente.
estou agradecendo a Deus. O que me fez chorar foi a minha filha, que ligou agora. E só disse que ela está feliz. E como sou um crente em Deus, eu acredito que fiquei para cumprir uma missão. Depois da tragédia, a Confederação Brasileira de Futebol decretou luto oficial por 7 dias. Durante esse período, foram canceladas todas as partidas de futebol da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro da Série A e da Copa do Brasil Sub-20. A diretoria da CBF decidiu também que a partida de volta da decisão da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético Mineiro vai ser no dia 7 de dezembro. Já a rodada final da Série A do Brasileirão será realizada no domingo, dia 11 de dezembro. E a final da Copa do Brasil de Sub-20 entre Bahia e São Paulo só vai acontecer no dia 8 de dezembro. Uma grande delegação irá à Colômbia, não apenas para acompanhar, mas para ajudar, apoiar na identificação dos corpos e das vítimas. O presidente Michel Temer decretou na manhã desta terça-feira a luta oficial de 3 dias pela morte dos brasileiros na Colômbia. Ao abrir um evento no Tribunal de Contas da União, Temer reforçou a solidariedade às famílias das vítimas e afirmou que o governo, por meio da Aeronáutica e do Itamaraty, dará todo o apoio aos amigos e parentes dos passageiros que estavam no avião. Todos os participantes do encontro fizeram 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas. Já o ministro das Relações Exteriores, José Serra, determinou o deslocamento de funcionários da Embaixada Brasileira em Bogotá, na Colômbia, para Medellín, para prestar assistência aos familiares das vítimas do acidente. De acordo com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, uma aeronave vai levar ainda nesta terça-feira o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, e mais 12 auxiliares para ajudar na identificação das vítimas. Um outro avião deverá trazer de volta ao Brasil os corpos dos brasileiros que estavam no voo da empresa boliviana Lamia. E essa tragédia com o avião da Chapecoense tomou logo as manchetes de toda a imprensa mundial. E astros do futebol internacional expressaram seus sentimentos, como conta o correspondente em Londres, Ross Salinas. A notícia foi o principal destaque dos jornais ingleses The Guardian e The Independent. Um conto de fadas com um final trágico, disse o site da BBC, frisando a excelente campanha que a Chapecoense fazia no campeonato. Na Argentina, o jornal Olé destacou a oração dos torcedores da Chapecoense no estádio. No El País da Espanha, a tragédia é manchete principal. O jornal destaca a morte de Kleber Santana, ex-jogador do Atlético de Madrid, e fala de um clube humilde que fazia sua primeira viagem internacional. Jogadores de todas as nacionalidades também manifestaram luto pela tragédia na Colômbia. Na Espanha, jogadores do Real Madrid e do Barcelona fizeram um minuto de silêncio durante o treinamento de hoje. Neymar se solidarizou por rede social e disse que aquela era uma notícia impossível de acreditar. O atacante da seleção inglesa Wayne Rooney disse que foi triste acordar com uma notícia como essa. Messi e Maradona também transmitiram seus sentimentos a todos os familiares dos jogadores e torcedores da Chapecoense. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que hoje é um dia muito triste para o futebol e transmitiu pêsames para o clube e torcedores. A cidade de Chapecó decretou luto oficial de 30 dias devido ao acidente. Voluntariamente, muitos comerciantes fecharam as portas em sinal de luto. Parentes das vítimas, torcedores e jogadores da Chapecoense que ficaram no Brasil se reuniram no estádio do clube, a Arena Condá, que teve as portas abertas para receber as pessoas. Durante todo o dia, houve vigília e orações no local e muita gente esperando por notícias. Os 2 vestiários da Chapecoense também foram colocados à disposição das famílias, assim como algumas salas da Associação Catarinense de Futebol. Psicólogos voluntários ajudam no atendimento aos familiares. Há homenagens em vários pontos da cidade e o clima de consternação é geral. A Prefeitura de Chapecó suspendeu as aulas da rede municipal de ensino hoje e amanhã. Também foi decretado ponto facultativo nas repartições públicas. E todas as comemorações oficiais de Natal e Ano Novo foram canceladas. E diversos times fazem homenagens às vítimas da tragédia com um minuto de silêncio antes do pontapé inicial. Uma das homenagens mais emocionantes aconteceu na Inglaterra.
O Liverpool homenageou a Chapecoense antes da partida contra o Leeds. Enquanto os jogadores entravam em campo, os torcedores cantavam a música You'll Never Walk Alone, que significa Vocês Nunca Caminharão Sozinhos, que é a música da torcida do time. Depois, o locutor do estádio pediu que a torcida fizesse 1 minuto de silêncio. Os jogadores utilizaram uma abraçadeira negra em sinal de luto. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, critica ataques e cerceamento a juízes. Em sessão no Conselho Nacional de Justiça, ela afirmou esperar que os poderes da República respeitem uns aos outros. Sem fazer referência específica ao projeto de lei que pune o abuso de autoridade, que deve ser votado no plenário do Senado na próxima semana, Carmen Lúcia afirmou que há tentativas de criminalizar o judiciário. Os juízes brasileiros tornaram-se, nos últimos tempos, alvo de ataques, de tentativa de cerceamento de sua atuação constitucional e, o que é pior, busca-se até mesmo criminalizar o agir do juiz brasileiro, criminalizar a jurisdição e fulminar a democracia. Eu pergunto a quem isso interessa. No começo da tarde, Carmen Lúcia se reuniu com o presidente Michel Temer. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a pretexto de apresentar o novo presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Jaime Martins de Oliveira Neto, para Temer, a ministra externou o mal-estar do judiciário com a perda de autonomia embutida no projeto em tramitação no Senado. Agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Desde ontem, você já viu, o Temer está preocupadíssimo, muito nervoso. Lá no Congresso é todo mundo querendo votar, uma briga danada, quebra-quebra na rua. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, bateu forte, mas o Renan vai votar o abuso de autoridade. Há uma corrida, deputados, senadores e o governo correndo para ver se faz lei para segurar um pouquinho a Lava Jato. Sabe por quê? Não se esqueça, amanhã é o dia do pessoal do Odebrecht começar a assinar o seu acordo de leniência e as delações dos executivos. Tudo indica que vai ser a delação do fim do mundo mesmo, como se avise que não vai sobrar, olha, que vai sobrar para todo mundo, viu? É Tucano, é PT, é PMDB, é o Palácio do Planalto, é o governo de São Paulo, todo mundo vai ter fogo amigo de todo lado, fogo inimigo. Então os políticos têm razão de estar preocupados com a possibilidade de serem atingidos pela delação e pela leniência da Odebrecht. Pelo que tudo indica, muitos deles serão mesmo. Vamos esperar para ver. Bom, eu estarei de volta aqui quinta-feira, quando poderemos voltar a conversar sobre o assunto. Direto ao assunto, em pé. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Tenha uma boa noite. Boa noite, fica agora com Rony Fon no Todo Seu.